Olá, crianças! Vamos à nossa aula de História sobre o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Dom Pedro II, em 1831. Como Dom Pedro de Alcântara não pôde assumir o trono, foram escolhidos regentes para governar o Brasil até que o herdeiro atingisse a maioridade. O período regencial, ou regência, começou em 1831 e terminou em 1840. Vamos à regência trina provisória de 1831. A primeira regência foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral: o brigadeiro Francisco Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiros e o marquês de Caravelas José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, de 7 de abril a 17 de junho de 1831. Regência trina permanente. Essa regência era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Ela governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais conturbados da nossa história. A situação era delicada porque havia revoltas em outras províncias, no Pará, no Ceará, no Pernambuco e em Minas Gerais. Mas quando foi em 1834, aconteceu uma reforma na Constituição, que ficou conhecida como Ato Adicional. Uma das novas medidas adotadas foi a transformação da regência trina em una. Outra medida foi a formação das assembleias legislativas nas províncias, que passaram a legislar de acordo com a sua realidade. Agora vamos conhecer a regência una de Feijó, que foi de 1835 a 1837. Atendendo às medidas previstas no ato adicional, foram feitas eleições para que um novo governo chegasse ao poder. Nessa época, somente os que tinham renda mínima de 100 mil réis, o que representava uma pequena porção da população, tinham o direito de votar. Padre Antônio Diogo Feijó. Ele tornou-se regente com um total de 2.826 votos. E quando assumiu o cargo, explodiram revoltas populares nas províncias do Pará, que foi a cabanagem, e do Rio Grande do Sul, que foi a farroupilha. E apesar de Feijó ser energético, não conseguiu vencer a oposição ao seu governo. Quando ainda faltavam 2 anos para terminar seu mandato, Feijó decidiu renunciar ao cargo. Sua regência durou de 1835 a 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador de Pernambuco. Novas eleições foram realizadas e Pedro de Araújo Lima foi confirmado no cargo que ocupava. Regência una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Foram fundados o Instituto Histórico de Geografia Brasileiro e o Colégio de Dom Pedro durante a regência una de Araújo Lima. Ao longo do governo de Araújo Lima, as revoltas foram cruelmente sufocadas.
o que provocou a morte de milhares de pessoas. No período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias brasileiras. As principais delas foram a cabanagem, a farroupilha, a sabinada e a balaiada. Vejamos agora a sabinada, que foi de 1837 a 1838. O nome dessa revolta originou-se a partir do nome de seu líder, Francisco Sabino Alves de Rocha Vieira. O objetivo da revolta era proclamar a República da província baiana até o imperador Dom Pedro II atingisse a maioridade. A revolta não foi adiante porque seus membros não conseguiram a adesão do povo. Os revoltosos sofreram violentas repressões. Agora vamos ver a cabanagem. Este é Eduardo Angelino, um dos líderes da revolta. O nome dessa revolta originou-se a partir de como eram conhecidos seus integrantes, os cabanos. Os cabanos eram pessoas que viviam em cabanas ao longo das margens dos rios. Essa foi a primeira revolta articulada por pessoas simples da população. A revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província, mas logo se transformou num levante das camadas mais pobres da população, como indígenas, mestiços, semi-escravos, negros escravos e sertanejos, contra a exploração que sofriam por parte dos fazendeiros e autoridades. Os revoltosos conseguiram tomar o governo do Pará e só saíram em 1840, quando o regente enviou uma grande força militar que massacrou os revoltosos em toda a província. Essas revoltas, apesar de terem acontecido em províncias diferentes, tiveram o mesmo motivo. Vejamos: a concentração de terra nas mãos de grandes fazendeiros e a escravidão, as péssimas condições de vida em que viviam grande parte da população pobre do país, o descontentamento com os impostos cobrados pelo governo regencial. Com os confrontos acontecendo no Brasil, a situação era muito complicada e as lutas eram constantes. Em 1840, o Senado resolveu antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e proclamá-lo imperador aos 14 anos. Ele foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, governando o Brasil por quase 50 anos até a proclamação da República. Agora, vamos conversar sobre a Revolução de Farroupilha, de 1835 a 1845. Ela foi iniciada no Rio Grande do Sul e se estendeu por Santa Catarina. Os líderes, deram início a um movimento para separar o Rio Grande do Sul do restante do país e proclamaram a República Rio-Grandense. Vocês observam, gente, que alguns estados queriam se dividir do país, A Bahia, o Rio Grande do Sul, Pernambuco, pois é, cada um queria ter a sua própria república. Mas não foi bem isso que aconteceu, Então, essa revolta tiveram como líderes bem destacados Bento Gonçalves, José Garibaldi e Anita Garibaldi. Depois de vários anos de combates, os revoltosos, foram derrotados em 1845 pelas tropas do governo. Vamos à balaiada. O nome balaiada faz referência ao apelido de Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios.
O conflito se deu no Maranhão, com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos, contra os fazendeiros e as autoridades. A revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Esse aqui é o vendedor de balaios, Francisco dos Anjos.